Tô lendo um livro aqui, ele é esse daqui, ó. Deixa eu ver. Você não está aqui por acaso. Eu tô lendo ele aqui porque eu tô tendo ultimamente uns questionamentos assim sobre a vida que, cara, é muito doideira. Eu criei esse canal aqui com o intuito de tentar ajudar a pessoa a sair disso, né? Mas acabou que eu acabei entrando. Mas é por uma boa causa e já vai ser falado por que aqui. Porque o que acontece? Eu tenho tido uns pensamentos de assim, cara, uns questionamentos. Por que a gente tá aqui nessa vida? Por que as coisas acontecem do jeito que acontecem? Por quê? Sabe? Não um julgamento com um preconceito sobre aquele assunto, determinado assunto, tipo aqui. Essa vida é uma preparação para a próxima. Por quê? Eu tenho essa dúvida, não tendo já um preconceito sobre essa dúvida, tipo, essa vida é uma preparação para a próxima por causa disso, disso, disso. Não, é só a pergunta. E eu só tenho tido isso daí, cara. Só tendo pergunta, mas eu não tenho encontrado a resposta para essas perguntas. Eu tô lendo esse livro aqui que eu acabei ganhando de uma igreja que eu fui, né? Fui convidado, levantei a mão lá quando o pessoal perguntou se era a primeira vez que estava indo lá. Eu levantei e acabei ganhando isso daí, um cappuccino também, né? O pessoal, gente boa também, prega bem pra caraca lá, tá? Pô, doideira, tá? Mas eu tô lendo aqui esse livro aqui, chegou num momento muito bom na minha vida, cara, bizarro. Pô, chegou no momento exato que eu comecei a ter essas dúvidas, que eu comecei a me questionar sobre essas coisas. Eu parei aqui pra dar uma lida, né? Porque eu sou um cara que, quando eu acabo vendo livro, vendo tema que é abordado naquele livro ali, e eu acabo me interessando sobre o assunto, eu quero ler, eu quero ver o que está escrito ali. Então é um método que eu acabo usando para poder estar aí lendo, fazendo outras coisas, enfim. E cara, aqui, e o motivo de eu estar começando a gravar esse vídeo aqui foi porque tem essa frase aqui, ó. Frase não, né? Pô, tem um parágrafo aqui, né? Vou ler aqui para vocês tentarem entender a linha de raciocínio que eu vou chegar. Quando compreender plenamente que há mais na vida que apenas o aqui e agora e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, passará a viver de forma diferente. Você começará a viver à luz da eternidade. Isso lhe dará uma nova perspectiva de como tratar cada relacionamento, tarefa ou circunstância. Simplesmente aqui está falando, né? Esse livro aqui é um livro apócrifo, tá? É um livro do cara Rick Warren, não conheço esse mano, mas inteligentíssimo. E, cara, lendo isso daqui, eu fiquei pensando aqui, o motivo de que me fez gravar esse vídeo. Cara, a gente tá vivendo, eu tô tendo esses questionamentos válidos, tá? Porque querer buscar o que você tá fazendo aqui na Terra é muito válido, saber o seu propósito aqui na Terra. Cara, você tem que correr atrás e tem que saber o porquê que você está fazendo aqui, qual que é a sua missão principal, o que Deus espera de você estar fazendo aqui nessa terra, sabe? Então é isso daí que é uma pergunta muito válida, e aqui nesse livro ele até fala que é muito importante que você esteja procurando saber o que você está fazendo aqui nessa terra, qual que é o propósito de Deus para sua vida. E cara, eu acabei me vendo assim, sabe, nesse negócio aqui depois que eu vi, e acabei refletindo. Cara, a gente tá vivendo essa vida aqui, como que a gente vai viver essa vida aqui, se questionando de tudo ao mesmo tempo, sendo que vai ter uma próxima vida ainda, depois dessa, sabe? É convicção minha, cara, totalmente convicto que vai ter uma outra vida aqui depois dessa, não acaba aqui. E cara, falando aqui nesse livro, lendo aqui esse livro, cara, refletindo sobre as coisas que tá falando, pô, se você tá reclamando, se você não tá querendo viver nessa vida aqui, então imagina na próxima, meu filho. Cara, é tchau na certa, cara. Que, pô, parando pra pensar, eu tenho um conceito de inferno, né? Porque é o que tá escrito em João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem morre vai pro inferno, esse negocinho não tá com Deus. E nesse versículo que fala que não tá com Deus, perece. O que é uma coisa que perece? É uma coisa que acaba desaparecendo. É um conceito que tem aqui na minha ideia, tá? Que eu tô falando contigo. Então a pessoa que acaba morrendo e acaba se distanciando de Deus, né? Deus não tá mais ali com ela.
que vai indo pro inferno, ela deixa de existir. Porque o que sustenta a vida dela é a existência de Deus na vida dela. Deus só deixa a pessoa viver porque ele está querendo que ela viva. Mas depois, a partir do momento em que a pessoa não está com Deus, aí ela deixa de existir também. Esse é o conceito que eu tenho aqui comigo, né? Igual um peixe fora da água. Se o peixe está dentro da água, a água seria como Deus e a gente seria como um peixe. Alguém já deve ter falado isso contigo aí, porque esse daí é muito famoso. Se o peixe acaba saindo fora da água, ele morre. E é isso que Deus faz com a gente. Ele dá instruções para como a gente vive dentro da água de uma maneira simples. E muitas pessoas se confundem de ir para o inferno quem não foi mal nessa vida e só vai para o céu quem for bonzinho também. Meu filho, você está totalmente enganado. Você vive em 1500. Cara, o que Deus espera da gente que vai para o céu é a gente ter o compromisso com Ele. Davi, que compromisso? Falar com Ele, fazer o que agrada a Ele. Cara, simples assim, cara. É isso daí que Ele espera da gente. E, cara, senão o ladrão da cruz não iria para o céu. Jesus não viraria para ele e falaria assim: não, hoje ainda você estará comigo lá no reino do meu Pai. Acho que não foi com essas palavras aí não, né? Mas foi nesse sentido aí, vocês sabem. Se não teria acontecido isso, ele foi bonzinho na terra, para ele estar naquela cruz merecidamente, e ele não nega isso, foi que ele fez alguma coisa de errado, né? Então, cara, é isso daí, cara. Essa é a linha de raciocínio que eu tenho sobre esse assunto. E, cara, se você tá vivendo essa vida aqui na Terra, com questionamentos é válido, mas esses questionamentos você tem que correr atrás também. Eu falo isso daí pra mim também, pô. Eu também tenho questionamentos sobre a vida e, cara, às vezes não dá vontade de viver, às vezes dá vontade de sumir, não falar com ninguém. Dá vontade de fazer isso, né? Não vou mentir, não. Pô, às vezes o cara enche o saco assim, coisa chata pra caralho. Aí, pô, passa raiva aí, tal, mas, pô, não pode se esquecer também que tem uma outra vida, né? Pô, tem a eternidade ainda pra frente. Se o cara tá reclamando dessa vida aqui, que é uma preparação, né, que tem as instruções de Deus ali, por mais que a gente não viu, a gente tem que ter a fé, que é isso que ele exige de nós, tanto aí também do relacionamento que ele tá falando. Imagina na eternidade, cara. Se você tá reclamando aqui agora, né, nessa vida, imagina na eternidade, pô. Bizarro. Minha mente explodiu e por isso que eu tive que gravar esse vídeo aqui, cara. Eu vim só com a maneira que eu tava mesmo. Eu pensei assim, cara, se eu não gravar esse vídeo, eu vou esquecer do que eu queria falar. É isso daí que eu acabei pensando, né? Pô, bom pra caraca esse livro aqui, tá? Esse livrinho, pô, pessoal maneiro pra caramba que me deu, hein? Tem outra coisa também aqui maneira que eles acabaram afirmando. Aqui, ó. Caso sua vida se resumisse a seu tempo de existência sobre a Terra, minha sugestão seria que começamos a vivê-la imediatamente. Poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Poderia dedicar-se a si próprio de modo totalmente egocêntrico, porque suas ações não teriam consequências de longo prazo. Mas, e isso faz toda a diferença, a morte não é o fim para você. A morte não é o fim, mas a transição para a eternidade. Por isso, existem consequências eternas para tudo aquilo que faz na Terra. Cada ato de nossa vida toca um acorde que soará na eternidade. Se não existisse Deus, o que manteria a ética? Se não existisse Deus, o que manteria aqui, ó? Cadê? O que manteria para você ser uma pessoa boa, uma pessoa ética? Sabe? Sem Deus não existe essas coisas, tá ligado? Isso daí foi um dos processos da minha inicialização e da conversão. Pô, eu fiquei pensando assim, caraca, né? Um momento lá que eu tava virando um ateu, tava questionando, sabe? Não acreditando, né? Um questionamento veio, eu acabei caindo nessa ilusão aí. Mas foi por um motivo bom. Hoje em dia eu creio aí, sou convicto, porque foi uma coisa que se fundamentou ali comigo. E, cara, ali eu comecei a me fazer umas perguntas. Eu me perguntei também, pô, se não existe Deus, por que a gente tem regras? Eu poderia fazer tudo o que eu quisesse. Eu poderia roubar, eu poderia matar, eu poderia fazer tudo.
Mas por que a gente existe essas regras? Por que a gente faz essas regras, na verdade? Por que existe essa coisa de ética, de ser bonzinho e tal? Por quê? Acabou que eu cheguei na resposta, né? Fui pensando em várias respostas possíveis. Pensando não, né? Foi vindo pra mim, né? Pô, Deus respondendo essas minhas perguntas aí. Fui privilegiado, graças a Deus. E, pô, acabei chegando nesse consenso. Falei assim, cara, não existe essas coisas se não existisse Deus. Cara, simples assim. A gente não é bom. Nossa natureza, ela não é boa. Nossa natureza é má, muito má. Mas graças ao Criador, as nossas ações, elas podem ser diferentes a partir do momento que a gente entende aquilo. O que ele pede pra gente aqui, até que fala nesse livro aqui também? Cara, quando... Pô, Deus, ele não tá interessado com o seu passado, ele quer saber de você daqui pra frente, sabe? Você quer ser melhor daqui pra frente? Isso daí que ele acaba falando, mas eu tô acabando entrando em outro assunto aí, sem querer. Mas é isso daí, esse daí é o vídeo. Pô, acho que eu falei tudo aqui que eu pensei aqui lendo esse livro aqui. Pô, maravilhoso, hein? Isso daqui é porque é a versão mini, eu acho. Se eu puder, eu vou pegar a versão grande. Gostei. Falo das Crônicas de Nárnia também. Fiquei encucado, porque a última versão da Crônicas de Nárnia é bizarra. Tô pensando em comprar tudo de uma vez, porque eu só tenho a primeira versão. Mas é isso daí, rapaziada. Tô fugindo muito aqui do assunto, né? Já ficou grandinho o vídeo aí, e é isso aí. Valeu!